diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, apoiado pelo sistema CNA, Senar, FAET e os sindicatos rurais do Tocantins. Eu estou aqui com meu amigo Marcos Bueno, mas carinhosamente eu posso chamar ele de Marquinhos Bueno. Como é que você está, boiadeiro? Firme? Super bem, César. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Agradecer principalmente o pessoal do Sindicato Rural, que está aqui de Gurupi, né? Em nome do João Vitor, que tem feito cada vez mais pelo estado, pela cidade de Gurupi e pela feira, né? Pela exposição que vem sendo cada vez melhor a cada passo. É isso aí. Zootecnista também. E também com o Paulo, da Animal Absolute, lá do Paraguai, tá aqui com a gente, veterinário, nego sacudido mesmo, porque trabalha no Paraguai não é pra qualquer um não, né, Paulo? César, obrigado. É uma honra o convite, né, do sindicato, do Marcos, para a gente mostrar um pouco de toda essa história, tanto de conhecimento técnico quanto de desenvolvimento de trabalho e principalmente, né, parceria e amizade que construiu tudo isso. Não, certinho. Então isso é importante. Antes da gente entrar no mérito da 50ª Expo Gurupi, você está realizando, Marcos, pelo segundo ou terceiro ano? Você está realizando pelo terceiro ano o Bueno Day, que carrega o seu nome, né? Você foi empreendedor, você trouxe algo para o Gurupi, né, que não tinha aqui, para poder estar fazendo, estar brilhantando. Fala como é que foi isso, como é que foi essa iniciativa? Foi, do nada, não? Como é que foi que você começou esse... Posso falar movimento, Marquinhos? Sim, claro. Esse movimento do Bueno Day, de ter esse momento do dia dedicado à pecuária, aqui com palestra, enfim. Fala um pouco para nós sobre isso, como é que foi lá, as dificuldades e tal. Mostra para nós, cara. César, na verdade, eu sempre carrego comigo que a vida é feita de oportunidade. E na minha vida eu tive muita oportunidade e sei que o quanto isso foi importante para que eu pudesse conseguir chegar onde a gente chegou, vamos dizer assim, né? Mesmo que é pouco, mas a gente conquistou. E para isso a gente precisa de pessoas que dão essas oportunidades. Como eu vim trabalhar com pecuária no estado do Tocantins, eu sempre tive muito a intenção de ajudar quem está chegando, pensando principalmente nas pessoas que estão formando, nas pessoas que querem melhorar a capacitação técnica. E eu sempre trabalhei essa parte de ajudar o pecuarista, né? Sempre na área do consultiva. Mesmo eu estando trabalhando em multinacionais, sempre na área de nutrição, o meu trabalho ele sempre foi consultivo. E a partir do momento que eu me afastei da multinacional, eu montei uma consultoria particular que chamava Bueno Pecuária, né? E através dela eu tentava levar um pouco do meu conhecimento para dentro das fazendas. E com isso surgiu a vontade de trazer isso como um evento, né? Então, no primeiro ano, nós fizemos esse evento particular, junto com algumas multinacionais, e logo em seguida surgiu a oportunidade de fazer a parceria com o João Vitor pelo sindicato. E aí, nesse momento, nós resolvemos trazer o evento para dentro da exposição, né, para poder agregar dentro da programação da exposição, pensando que o serviço do sindicato também é levar conhecimento, aumentar o potencial produtivo da região e principalmente as oportunidades para os produtores rurais. Então esse é o nosso foco e o programa surgiu por conta disso, o movimento surgiu por conta disso, que é trazer conhecimento, relacionamento e oportunidade para que os nossos produtores possam aproveitar isso dentro das suas atividades. Foi fácil, mãe? César, nada é fácil, né? Na verdade, né? Eu penso assim, sabe o que eu pensei agora? Eu pensei assim, ó. Nós fizemos esse movimento porque eu passei pelo que eu passei quando nós nos conhecemos há 10 anos atrás. Você chegou lá no confinamento 5 horas da manhã, eu já tinha feito leitura de coxo e a partir dali alguém me deu essa oportunidade. Então eu sempre trouxe isso comigo, que ali foi a oportunidade que eu tive de aprender, né? Então eu sempre quis passar isso para frente. Então é difícil porque você tem que carregar uma história, você tem que trazer um relacionamento, você tem que estar trazendo as pessoas junto com você. Então tudo isso é difícil. Organizar o evento em si é fácil, né? A gente sabe que existem vários profissionais para ajudar na infraestrutura, na mídia, de fazer todo o cenário. Agora o difícil é você trazer para dentro do negócio tudo aquilo que você viveu com a intenção de estar ajudando e a melhorar a pecuária, né? Moço, sem trabalho não existe nada não. Então por isso que é o sucesso que tem, né? Mas, Paulo, vamos falar agora o seguinte aqui, que um homem, um brasileiro, foi fazer no Paraguai e hoje está trazendo, vai vir palestrar aqui dentro do Bueno Beef Day, falando sobre coisa do Paraguai. Conta isso aí, como é que é isso? Você fez um papel totalmente
inédito, reverso. Fala para nós isso aí, Fábio. César, foi um caminho bastante interessante, porque eu tô há 9 anos no Paraguai e fui com a intenção de fazer consultoria, de a gente trabalhar na pecuária. Inicialmente a gente sempre teve uma visão um pouco equivocada do que era e da capacidade de produção do Paraguai. E eu inicialmente também me surpreendi, como muitos colegas, muitas pessoas que vão visitar lá também se surpreendem. A gente tem um nível de acesso à tecnologia lá, de desenvolvimento, de abertura de mercado, de parceria e relacionamento com as indústrias frigoríficas e também com o pessoal do comercial, da venda de insumos, que tem facilitado isso. E quando eu fui para lá, que a gente começou esse trabalho, né, através do Grupo Sul América, que deu essa oportunidade para a gente começar, e depois nós montamos a Animal Solution e acabamos desenvolvendo... A Animal Solution não foi logo de primeira, assim. Não, a Animal Solution nasceu numa ideia, inclusive, através do relacionamento que a gente tinha com o Marcos e através de todo um trabalho que a gente tinha desenhado já, que tem hoje 4 anos isso. E esses dados, essa busca por essa informação e por essa melhoria, foi entendendo a necessidade. Okay. Que eu acho que é o que todo mundo tem que fazer, o que é o dever de casa. É eu saber o que eu tenho e para onde que eu quero ir. Esse foi o grande objetivo. E a partir disso nós desenhamos um trabalho que foi melhoria genética, né? Como consultoria em pecuária, foi buscar um ponto melhor, foi trabalhar em cima dos confinamentos com um ganho melhor de carcaça. E tudo isso tem refletido nos resultados que a gente tem hoje como consultoria, que graças a Deus está bastante sólido e cada vez mais enraizou, né, o nosso trabalho, a nossa parceria com empresas também, como por exemplo a Zimpro, que foi um super parceiro nosso desde o início, para a gente estar nessa caminhada boa hoje, né? Hoje nós temos uma frente de organização de evento lá, onde a gente dá treinamento, onde a gente faz evento para difundir o conhecimento, né? Além do trabalho de campo, que é o que gera o resultado para nós. Não, bom demais. Marquinhos, me fala o seguinte aqui, 3 anos você evolui. Eu vi a gente falando aqui nos bastidores aqui, a quantidade, hoje você já pensa, você colocou muita gente, hoje você tem uma quantidade de pessoas, as palestras, os palestrantes, como é que é pensado isso? Como é que é pensado a estrutura? Lógico, as pessoas organizam, montam a estrutura, mas você pensa, como é que você pensou nisso para o Gurupi, para acolher as pessoas e ficar um evento que a pessoa vai se sentir, ter uma experiência com aquilo? César, assim, tudo é para tentar suprir as necessidades, né? Como eu tenho um envolvimento direto com a pecuária aqui, né? Atendendo o cliente, tendo informação do frigorífico, tendo informação junto com o sindicato, estando no corpo a corpo presente, a gente acaba mapeando algumas das dificuldades. E a gente também enxerga que o quê? Nos grandes polos, então, por exemplo, o cara para ele poder sair daqui, ele lá em São Paulo, ele sair daqui para ele lá em Goiânia, acaba que muitas pessoas não vão. Às vezes pela falta da possibilidade, ou pela falta do acolhimento, ou pela falta do relacionamento. Então a ideia era trazer sempre em loco tudo aquilo que estava rodando em cenário nacional para que a turma local pudesse ter acesso. Então eu sempre penso assim, não, qual é o tema desse ano que nós queremos trabalhar, que a gente sabe que o mercado vai dar essa oportunidade, ou as informações que as pessoas precisam começar a saber da mudança desse mercado. E aí a gente começa a pensar nas pessoas e, de novo, nos relacionamentos. Então tudo que a gente tenta montar é para poder trazer uma informação diferenciada, né, para que essas pessoas possam sair na frente pelo poder dessa informação, de acordo com a necessidade do cenário do mercado de cada ano. Então nós já trabalhamos nutrição, nós já trabalhamos a parte de sanidade, nós já trabalhamos um pouco dessa questão da qualidade de carne. No ano passado o Roberto Barcelos esteve aqui conosco, a gente falou bastante disso, né? O Tarcísio da Corporfrigo veio para poder falar alguns detalhes de dentro da indústria, para poder explicar um pouco mais como funciona.
E esse ano nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar muita parte da gestão, muita parte do cenário nacional e internacional e um âmbito político e econômico, para que as pessoas tenham mais uma visão macro do negócio, para que daí consiga surgir novas ideias, novas possibilidades e que em todos os momentos a gente possa ter saída, né? Então, eu falo muito para o João Vitor, eu acho que a gente precisa sempre aprender o conceito, certo? Para que a gente possa acertar nos improvisos. Porque quando a gente começa só a improvisar, a gente começa a aumentar muito o risco da nossa atividade. Então, quando eu sei o conceito, quando eu preciso improvisar, eu tenho um risco menor. Então, essa é sempre a ideia, achar a dificuldade e procurar pessoas que possam ajudar a suprir essa necessidade. Eu fico feliz, assim, de ter pessoas como você, Marcos, que traz, né, Marquinhos, né, que traz isso, que pensa nisso pro produtor, porque às vezes a gente acha, não, isso é massa, a pessoa, todo mundo sabe. Não sabe. Sim. A gente sabe que grandes propriedades, aí tem muitas grandes propriedades que não tem uma organização e às vezes o cara tem até vontade, igual você falou, de ir lá em São Paulo, mas não tem tempo, apertado, e às vezes dentro da casa dele, ele vem fazer isso aí. Eu tenho um conceito assim, César, quando a gente pensa assim, né, na minha cabeça, é igual quando você vê uma loja e você fala, poxa, essa loja tudo é muito caro, quem usa isso aí é só o povo rico, ou só as grandes pessoas, ou os grandes grupos. Às vezes você tem medo de ir lá e acessar aquilo ali. E às vezes aquilo é muito mais fácil do que você pensa. Né? E a mesma coisa acontece na pecuária. Às vezes você vê um grande grupo, é comum a gente escutar o pecuarista falar assim, ah, mas esse cara aí é porque ele é grande, por isso que ele faz isso aí. Mas dentro da escala, todo mundo pode fazer da melhor maneira possível. Sim. E às vezes as pessoas, como não têm esse acesso, eles têm o medo, né, dessa informação, ou de melhorar, ou de migrar, ou de buscar uma tecnologia. Então a ideia é trazer tudo isso para que isso seja normal e comum cada vez mais, e que a gente tenha o hábito de fazer as coisas da melhor maneira possível. Marquinhos, e assim, falando, foi massa o que você falou aqui agora, assim, porque assim, independente da escala da pessoa, o que vai levar ela para um próximo passo, para ter investimento, pegar recurso, ela ter os números na mão. Perfeito. E isso é o quê? É gestão. Perfeito. Então, assim, a pessoa às vezes precisa quebrar isso aí, porque assim, ela pode começar pequenininha, mas ela vai tomar uma decisão de pegar um empréstimo, alguma coisa com o quê? Com números, Com né? números. Com números, e é isso aí. Paulo, agora a gente aproveitando um gancho aqui, eu fiquei curioso aqui. É mais fácil trabalhar no Paraguai ou no Brasil? Como que você vê isso? Alguém pode estar aí, velho? Essa é uma pergunta, né? Agora, sempre tem muito. Como tem aquele ditado, agora você me apertou sem abraçar. Porque eu te falo assim, hoje eu tenho um trabalho desenvolvido no Paraguai que... Deixa eu até fazer um negócio aqui, do seu ponto de vista, porque isso depende do ponto de vista. Exatamente. Mas do seu ponto de vista. E eu viajei muito porque antes de eu ir para o Paraguai, eu fazia consultoria no Brasil e era instrutor do Senar. Então a gente tinha, assim, um contato com um número de pessoas muito grande. E isso desenvolveu o que o Marquinhos a gente sempre fala, que é relacionamento. Sim. Então quando eu fui para o Paraguai, essa parte já não era mais uma barreira. A questão era saber qual o número e quais as decisões tomadas do ponto de vista produtivo, ou quais seriam os caminhos que a gente tomaria para melhorar isso. Então, obviamente que a gente não sabe tudo, e começa a ligar a parceiros, a empresas que facilitam esse caminho. E que também facilita, obviamente, que é o resultado do produtor, que é o nosso objetivo, né? É a produção, é a lucratividade. Então, assim, do meu ponto de vista hoje, o Paraguai é um país de ascensão. O Paraguai é um país de crescimento. A gente pode até usar uma analogia assim, que seria o centro-oeste do Brasil há 20 anos atrás. Porém, numa velocidade muito mais rápida em função da tecnologia, em função da globalização, em função da internet, da política. Hoje é tudo muito mais rápido, né? Para a gente buscar informação de qualquer lugar do mundo, tá no celular, tá na mão, tá no computador, tá numa consultoria, tá num evento. Então, isso facilita, e esse crescimento tem sido de uma maneira extremamente acelerada. Então, a gente pode falar que lá, às vezes alguém que está escutando nós aqui nesse momento aqui agora, que lá tem oportunidade, se a pessoa tiver coragem de peitar o sertão, lá tem, de ganhar um dinheiro lá. Ô César, eu vou completar a fala do Paulo, porque eu escuto muito isso, né? Então, há 4 anos atrás eu fui para o Paraguai com o Paulinho, porque nós encontramos num evento aqui no Brasil, eu estava dando uma palestra lá no Mato Grosso do Sul, nós ficamos conhecidos
Por um acaso, o Paulinho veio aqui em Gurupi por conta de outro amigo, outro relacionamento, né? E nós aproveitamos para estreitar os relacionamentos. Ele visitou cliente comigo, ele fez o convite. Falou, Marquinhos, vamos lá no Paraguai, para você poder conhecer e entender como é que o negócio nosso lá funciona. E quando a gente chega num lugar diferente, aí eu volto de novo na questão forte, que é a base do conceito. Primeira coisa que eu falei pro Paulinho quando a gente andou lá e quando ele andou aqui comigo, eu falei, Paulinho, o conceito é o mesmo. Nós precisamos de achar onde estão as dificuldades, entender quem são as pessoas que podem nos ajudar para a gente poder suprir as necessidades, né? Só que aí, claro que tem a questão política, tem a questão da polícia, tem a questão da comida, tem a questão da distância, tem também as questões das dificuldades. Mas isso é questão de adaptação, não é nada que é fora do comum. A língua pode ser algo que pode ser uma dificuldade, então você tem que tem que dominar esse idioma, que pode ser algo que dificulta. E é da mesma forma, agora a gente voltando nos Estados Unidos, todo mundo pergunta, Marquinhos, qual que é a maior diferença? O que é a dificuldade dos Estados Unidos? É um conceito, os caras seguem um conceito muito bem feito. Tem a dificuldade? Tem o frio, tem a neve, tem o tamanho dos projetos, todos os volumes são muito grandes, então essas são as diferenças. Mas o conceito é o mesmo, que é o que você acabou de falar, é ter uma gestão, é ter um número para poder tomar a decisão e ter o profissionalismo. Então, assim, a oportunidade, ela existe em todos os lugares, né? E o Paraguai hoje, ele está nos olhos de todo mundo, principalmente do agro, porque qualquer evento que você vai fala muito do Paraguai. Esse é o motivo de ter trazido o Paulinho esse ano, para o Paulinho falar um pouco da realidade do que acontece lá dentro, para que as pessoas entendam que o que eles fazem lá, o que faz nos Estados Unidos, a gente pode fazer, adaptado à nossa realidade. Limitante. O que te limita a investir ou aumentar ou melhorar é para que mercado que você acessa, que mercado que você está vendendo, quanto de receita você gera. E aí te dá isso. É do corpo que faz a correia. E isso, assim, o Brasil viveu e vive até hoje essa realidade todo dia. Por quê? Porque um gado produzido no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Pará, no Tocantins, cada estado é uma realidade. Verdade. Cada estado tem uma política de mercado, cada estado tem um acesso à exportação que dita o preço da carne, que capacidade você pode crescer. E o Paraguai seria um país que tem o mesmo comportamento. Então, assim, a gente trabalha baseado no que o mercado oferece de estrutura para nós. Beleza. Partindo assim já pro finalmente aqui, porque assim, o Bueno Beef Day também não é só conhecimento, é conexão. É network. Isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque você falou assim, o Paulo, ele aqui veio do negócio, falou sobre relacionamento. Então eu queria que a gente pudesse falar aí, essa ambiência que proporciona também, Marquinhos, para nós. César, isso é uma oportunidade muito grande e é muito importante, né? Porque um evento, a gente valida um evento como um sucesso a partir do momento que você tem uma boa organização, você tem um bom conteúdo e você tem uma boa conexão entre as pessoas, né? Porque a gente precisa que essa energia ela ande, né? O que a gente aprendeu ali dentro, ou o que a gente escutou, isso tem que ser executado. E para que isso se execute, todos os elos estão ali naquele lugar, no mesmo momento. Ali está o cara que produz o bezerro, ali está o cara que compra o bezerro, está o cara que engorda o boi, está o cara que compra o boi e está quem come a carne, né? Sim. Então, toda a cadeia ela está reunida. Então, esse relacionamento ele tem que andar e faz parte de nós, da organização e do pensamento nosso do evento, trazer a possibilidade que essas pessoas possam interagir, tanto com você, tanto com o Paulo, tanto comigo, tanto com todos os outros que estejam aqui dentro. E uma coisa que eu deixo sempre claro, os importantes não são só os palestrantes, todos nós somos importantes, né? Então, quem está apoiando, quem está patrocinando, quem está envolvido no evento e quem vem, né? O público é o mais importante, né? Então, não existe. E o relacionamento é isso, né? É conhecer alguém que já fez o que eu estou querendo fazer, é conhecer alguém que quer fazer o que eu estou fazendo e a gente poder conectar. Fazer negócio, né? E sem conexão não tem negócio, né? É isso aí. Quero agradecer, Paulo, a sua participação aqui. Obrigado, por poder te conhecer. Mas aí não vou deixar de vender aqui peixe. Claro. Estou precisando, eu quero ir lá no Paraguai. Você levar a nós vamos lá. Sim. Marquinhos, também te agradecer. Se você quiser fazer sua consideração final, Marquinhos também, Paulo, já a bola tá com você aí, boiadeiro. Não, eu é que tenho que agradecer pela oportunidade. A gente acabou de falar que isso foi através de uma conexão que virou uma amizade e hoje é um negócio. Ou seja, é tudo isso aí junto, né? E então essa oportunidade, assim, eu acho que cada um que tiver acesso a esse nosso bate-papo deve sempre pensar nisso.
né? Que é o relacionamento, que é a conexão que leva tanto a boas amizades quanto bons negócios. Né? Isso aí, Marcos. E para finalizar, em nome de tudo isso, do relacionamento, é agradecer muito, né, a FAET, ao Senar, ao sindicato, o nome do João Vitor Estival como presidente do sindicato de Gurupi, CNA. A CNA, a Zimpro, né, que sempre dá esse apoio para nós, o Pedro Ferro, o Tom vai estar aqui amanhã também, vai palestrar junto com nós, e todas as pessoas que fazem força para que o evento aconteça, porque esse é o importante, sozinho nós não vamos fazer nada nunca, essa é a mensagem. É isso aí, passada. E é isso que a Carreta Agro pelo Brasil traz para vocês com o apoio do sistema CNA, Senar, FAET e os sindicatos rurais do Tocantins. E lógico, o boiadeiro falando com vocês na 50ª Expo Gurupi. E fala comigo que sou seu amigo. Uhul!